Olá pessoal, tudo bem? O tema deste vídeo será a correção de uma questão do Enem do ano de 2016, mas não farei apenas uma correção, e sim uma explanação do assunto abordado, com a intenção de obter um melhor preparo para as futuras provas do Enem. A questão a ser trabalhada é da segunda aplicação, caderno azul, questão 10. Então vamos para a questão. O número de votantes potenciais em 1872 era de 1.097.698, o que corresponde a 10,8% da população total. Esse número poderia chegar a 13% quando separamos os escravos dos demais indivíduos. Em 1886, 5 anos depois de a Lei Saraiva ter sido aprovada, o número de cidadãos que poderiam se qualificar eleitores era de 117.022, isto é, 0,8% da população. A explicação para a alteração envolvendo o número de eleitores no período é a questão A, criação da justiça eleitoral, questão B, exigência de alfabetização, questão C, redução da renda nacional, questão D, exclusão do voto feminino, questão E, coibição do voto de cabresto. A resolução da questão deixarei para após a explanação do assunto. A questão se refere ao sistema eleitoral do período monárquico. Neste período, as eleições funcionavam da seguinte forma. Trouxe aqui um trecho do livro Eleições no Brasil, do Império aos Dias Atuais, do autor Jairo Nicolau, que nos traz algumas informações relevantes. Podiam votar homens com pelo menos 25 anos, 21 anos se casados ou oficiais militares, independentemente da idade, se clérigo ou bacharel. Apesar da Constituição de 1824 não proibir explicitamente, mulheres e escravos não tinham direito ao voto. Os libertos podiam votar nas eleições de primeiro grau. Lembrando que os libertos são os ex-escravos. Existia ainda uma exigência de obtenção de uma renda anual para ter seu direito ao voto. R$100.000 por ano para ser votante e R$200.000 para ser eleitor. Então, aqui já temos 3 informações relevantes. Que o voto era censitário, ou seja, dependia de renda, que as eleições eram indiretas, existiam as eleições de primeiro grau e a de segundo grau, e que o direito ao voto ficava restringido aos homens, com pelo menos 25 anos e com exceções. As eleições ocorriam em 2 âmbitos. Local, para juízes de paz, seriam responsáveis por redimir pequenos conflitos e manter a ordem na paróquia, e para vereadores, que seriam os administradores das vilas e cidades, lembrando que não havia prefeitos, e geral, para a Assembleia Provincial, Câmara dos Deputados e Senado. As votações eram feitas por graus, indiretas e censitárias, ou seja, aqueles que votavam na base da pirâmide não escolhiam diretamente seus representantes na Câmara dos Deputados e no Senado. A eleição de primeiro grau era paroquial, realizada na igreja após a missa. Esta eleição determinava quem seriam os votantes de primeiro grau, que elegeriam os eleitores, estes de segundo grau. Os eleitores votariam nos deputados e senadores. No caso do Senado, os 3 senadores mais votados seriam submetidos à escolha do imperador. O cargo de senador era vitalício e a renda deveria ser maior de acordo com a importância do cargo. Como vimos, para ser um votante exigia-se uma renda de R$100.000 por ano e para ser um eleitor, R$200.000 ao ano. Para os cargos de deputado, exigia-se R$400.000 ao ano e para senador, R$800.000. O que eu acho interessante é que o Brasil Imperial era considerado uma das maiores democracias do mundo, ou seja, tinha um elevado número de população votante em comparação com outros países. Trouxe aqui um trecho do livro de José Murilo de Carvalho, Cidadania no Brasil, muito bom, diga-se de passagem, recomendo a leitura, onde ele traz dados dessa comparação. Na prática, o número de pessoas que votavam era também grande, se levados em conta os padrões dos países
países europeus. De acordo com o censo de 1872, 13% da população total, excluídos os escravos, votavam. Segundo cálculos do historiador Richard Graham, antes de 1881, votavam em torno de 50% da população adulta masculina. Para efeito de comparação, observe-se que em torno de 1870, a participação eleitoral na Inglaterra era de 7% da população total, na Itália, de 2% e em Portugal, de 9%, na Holanda, de 2,5%. O sufrágio universal masculino existia apenas na França e na Suíça, onde só foi introduzido em 1848. Participação mais alta havia nos Estados Unidos, onde, por exemplo, 18% da população votou para presidente em 1888, mas mesmo neste caso, a diferença não era tão grande, comparada com o Brasil. Esta realidade de país democrático mudou em 1881, com a instauração da Lei Saraiva. A lei instituía a necessidade de alfabetização, pois agora o eleitor deveria escrever o nome do candidato ao votar. Houve também critérios mais rigorosos para a comprovação de renda, um aumento da burocracia eleitoral, em que grande parte da população não conseguiam comprovar os seus rendimentos mínimos exigidos para votar, com o intuito de retirar a população mais pobre do jogo político, como podemos ver na tabela 4. Essa tabela traz a qualificação dos eleitores de Boa Vista, comparando os números de eleitores no ano de 1876 e 1886, 5 anos após a instauração da Lei Saraiva. O número de eleitores com renda entre R$200 mil e R$400 mil caiu de 2.158 para apenas 54 eleitores, o que equivale a apenas 9% de votantes, comparado a quase 50% do número de votantes 10 anos antes. Entre os votantes de maior renda, observamos uma queda, mas em menor número. Os que ganham acima de R$2.000 subiram de 11,4% em 1876 para 34,4% de votantes. Uma outra mudança foi a instituição do voto direto, bandeira levantada pela maioria da arena política, tanto liberais, republicanos e conservadores, atendendo principalmente ao desconforto da classe dominante de ter que barganhar votos das classes mais populares que votavam principalmente nas eleições de primeiro grau. Ao falarmos que o Brasil era uma grande democracia, uma das maiores da época, devemos ter cuidado em pensar que no período existia uma democracia plena, onde as pessoas escolhiam os seus representantes, mesmo indiretamente, pela dificuldade do voto censitário. E não é isso que acontecia. Na verdade, o sistema eleitoral era uma grande fraude. Quando a pessoa não era obrigado a votar em alguém pelo voto de cabresto, pelos patrões, pelos donos de terra, na melhor das hipóteses, ele conseguia negociar o seu voto, fazer a venda do seu voto, negociar algum benefício em troca do voto. No período de eleição era o momento de ganhar algo em troca. E essa era basicamente a reclamação ali de quem detinha o poder para instituir o voto direto, mas nos moldes de exclusão da população mais pobre. Trago aqui um documento que é uma reclamação de fazendeiros da época, presente nos anais do Congresso Agrícola do ano de 1878. Consideramos de imensa vantagem a eleição direta. Por ela, os fazendeiros deixarão de conservar e alimentarem suas terras e números agregados, que não se dão ao trabalho contando com celeiros das fazendas mediante o voto, que nas ocasiões sabem fazer valer. Há fazendeiros, exime o senhor, que converteram as suas fazendas em viveiros de votantes, com estulto fim de se inculcarem influências eleitorais, consentindo para isso que suas terras sejam estragadas sem proveito algum. Havia também a ideia de que a classe popular seria uma classe ignorante, incapaz de se ocupar com os negócios públicos, que não sabiam decidir sobre os rumos políticos que deveriam ser adotados, como José Antônio de Figueiredo constata estudando folhetos da época. Sob o título Reforma Eleitoral,
Professores da Faculdade de Direito do Recife publicaram uma coletânea de textos sobre a eleição direta. Ali, onde afluíam os discursos dos homens esclarecidos da sociedade, em meio a citações de Fourier, Hahnemann e Rousseau, e ao estudo comparativo de constituições europeias, notabilizava-se um desprezo de classe em relação ao povo, o qual, além de pouco ilustrado e dependente da vontade do senhor da terra, nem entende de questões políticas, nem se ocupa com negócios públicos. O cidadão que os ilustrados autores desejavam ver às urnas deveriam ser gestado por uma lei eleitoral que instituía eleitores pela inteligência, provada com diploma, e eleitores pelo censo que possuem. Quando ele diz censo, ele quer dizer a renda. Pensando na questão do Enem, podemos trazer também aqui um dado sobre o analfabetismo no período. Em 1872, segundo o primeiro censo brasileiro, que informava que 78% da população acima de 10 anos era analfabeta. A grande maioria da população brasileira neste período era analfabeta. Bom, pessoal, trouxe aqui os principais pontos para responder a questão referente a como eram as eleições no período imperial, os detalhes da Lei Saraiva, mas acho interessante aqui também trazer um extra que eu encontrei lendo aqui o livro Cidadania no Brasil, do José Murilo de Carvalho, que é muito interessante, que nos mostra como esses processos eles eram fraudulentos, né? Como essas eleições elas eram passíveis de fraude e na verdade era muito fraudulento. E eu fiquei até pensando que quem ganhava as eleições eram aqueles que conseguiam trapacear mais, né? No seu livro, ele vai trazer algumas figuras principais, alguns personagens que existiam no processo eleitoral. O primeiro deles era o cabalista. Cabia a ele garantir a inclusão do maior número possível de partidários do seu chefe. Ou seja, ele seria uma espécie de gerente que iriam cadastrar as pessoas votantes para o momento da eleição. E um fator determinante, né, era a exclusão por renda, o voto censitário. Cabia a esse cabalista coletar provas para que os seus votantes pudessem exercer ali o direito. E a lei anterior a Saraiva, ela não dizia como essa prova deveria ser demonstrada. Então ficava em aberto. E geralmente essa prova era o testemunho de alguém que era pago por esse cabalista para jurar que o votante tinha renda legal. Então o cabalista vai ser essa pessoa a mando do candidato, que vai gerenciar as pessoas e as inscrições, né? Garantir que as pessoas aliadas votassem no candidato. E no momento do voto, as pessoas tinham que provar a sua identidade. É neste momento que aparece um segundo personagem, que era chamado de Fósforo. Caso o alistado não pudesse comparecer, inclusive por ter morrido, comparecia o Fósforo, que é uma pessoa que se passava pelo verdadeiro votante. Geralmente uma pessoa muito bem articulada e com um papel já uma fala ensaiada, que tinha que convencer a mesa eleitoral de que era o verdadeiro votante. No dia da eleição, o bom Fósforo votava várias vezes em locais diferentes, representando diversos votantes. E no livro aqui, o autor fala até de algumas situações cômicas, onde poderiam aparecer dois fósforos para representar o mesmo votante. Aí venceria o que fosse o melhor enganador. Façanha mesmo era quando um fósforo disputava o direito com o próprio votante legítimo, onde se ganhasse tal disputa, conseguia o seu pagamento em dobro. Uma outra figura importante seria a participação de capangas. Eles cuidavam da parte violenta de amedrontar os votantes dos outros candidatos. Por exemplo, como era comum o voto de cabresto e sabia-se que trabalhadores de tal propriedade votariam no candidato adversário, esses capangas seriam responsáveis por impedir que eles comparecessem à eleição, ameaçando e usando de violência. E era neste contexto que aconteciam as eleições no Brasil imperial. Bom, pessoal, vou trazer aqui algumas dicas. Como eu falei aqui na aula em sufrágio universal, eu gostaria de explicar. O que é o sufrágio universal? É quando todos, independente de renda ou de ser analfabeto ou não, têm direito ao voto. Geralmente há uma idade mínima. É onde toda a população pode votar, tanto homens, mulheres, pobres e ricos. Uma outra dica é pensarmos as divisões geográficas dos períodos.
Como falamos aí em votação local e geral, devemos lembrar que no período imperial o Brasil era dividido em províncias. Eu colocarei aqui uma tabela com essas divisões. Hoje o Brasil é dividido em estados, que foi instituído a partir da instauração da República. No Brasil Império eram as províncias e no Brasil Colônia as capitanias. Bom, pessoal, então vamos aqui para a última parte da nossa aula, que é a resolução da questão. Quem estudou, quem conhece a lei, já vai direto na alternativa B, né? Já sabe. Agora vamos pensar na hipótese de que nós não sabemos, nós não lembramos o nome da lei Saraiva, o que foi, né? Dificilmente lembraremos assim o nome de uma lei, né? Tantas leis que existiram. Nós podemos ir excluindo as alternativas. Por exemplo, exclusão do voto feminino. O que a questão nos dá? Que em 1872, 10,8% da população votava. E após a lei, apenas 0,8%. Bom, pensando que a população feminina é meio a meio ali com a masculina, um número lógico seria em torno de 5,4% da população feminina, né? Então, reduziria isso e ficaria meio a meio. Então, não bate. Já podemos descartar. Uma outra alternativa seria a redução da renda nacional, o que faz um certo sentido pelo voto ser censitário, mas minimamente, lembrando assim da história, exigiria uma crise financeira muito grande, né? Que teria uma relevância assim enorme e a gente estudaria como a crise de 29. Como não vamos nos recordar de nenhum fato deste, também podemos excluir a questão C. Vamos lá então para a questão E. Coibição do voto de cabresto. Sabemos que o voto de cabresto ele é presente até hoje na venda de votos, né? Mas a gente estuda muito isso no período do Brasil República, coronéis. Então podemos retirar essa opção. Criação da justiça eleitoral. Também não faz muito sentido. Agora, se eu não conheço a lei, e eu sei minimamente da história que o país tinha um grande percentual de analfabeto, podemos seguir por essa linha de raciocínio. Eu mesmo, quando peguei para fazer esse exercício, eu não me lembrava o que era exatamente a Lei Saraiva. Então a alternativa correta é a alternativa B. Isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado e que este vídeo tenha contribuído aí com o estudo de vocês. Um forte abraço. Até mais.